Boa noite, senhora presidente em exercício, nobres vereadores, vereadora Flávia, público presente. E eu faço as boas-vindas para o Amauri, não é? Em nome dos cotistas e escoteiros. Não é? Parabéns pelo esse trabalho tão importante, senhor Amauri. Mas no final da minha fala eu vou falar um pouquinho da importância de cuidar da juventude, não é? E os escoteiros vão além disso, não é? O jovem com criança, o jovem adolescente, o jovem de verdade e o jovem há algum tempo, não é? Que esses jovens continuem com essa força que o senhor sempre mostra para nós aqui. Então, a semana passada, algumas ações que aconteceram, né? Então, parabéns, pessoal do Altos do Morumbi, a Associação de Moradores, mais uma vez, realizou a caminhada ecológica, esse ano em parceria com o pessoal do SIC Eduardo von Zuben. Então, uma oportunidade fundamental para que as crianças estejam envolvidas ao meio ambiente. Também eu quero destacar um pouquinho, eu tenho separado por assuntos, e um assunto que infelizmente ele é recorrente nas nossas sessões, a questão das lâmpadas queimadas e das podas de árvores, não é? Então, eu faço questão aqui de ajudar, eu fui bem esclarecido pelo pessoal do meio ambiente, junto com o pessoal do CERM, que tem trabalhado, né, tem tentado aí solucionar esse problema. Então fica uma sugestão. Primeiro que a questão da poda de árvore, ela não é responsabilidade e muito menos seria uma irresponsabilidade se alguém do CERM provocasse esse tipo de ação. Por quê? Porque é uma responsabilidade da CPFL. Tem as normas de segurança, né, NR 32, se não me falha a memória, trabalho em altura, utilização de material próximo de material elétrico, enfim, não é um trabalho comum. Então, a poda de árvore perto dos fios de energia é responsabilidade da CPFL. Qual é a nossa responsabilidade? Eu acredito que o CERM ele possa fazer para 2019 um planejamento diferente. O que eu enxergo como planejamento diferente? É buscar uma alternativa para que a gente tenha aí um objetivo. Vou falar muito essa noite. Qual a meta de troca de lâmpada, né? Qual seria o prazo ideal? Né? Seria talvez 24 horas o máximo de tempo perdido ou de lâmpada queimada? Identifiquei uma lâmpada hoje, no próximo dia faço uma informação ao CERM. Então, 24 horas a partir da informação registrada. É um desafio, não é? É uma meta. Porque o contribuinte, quando ele paga ali o imposto da CID, ele tem uma expectativa. E não é justa a resposta quando algumas pessoas, talvez desavisadas, né, digam que, mas já tem uma lâmpada na rua, né, por que você fica reclamando tanto? Porque é direito. E mais ainda, a grande preocupação da lâmpada queimada, principalmente para os alunos que saem depois das 10, às 10h30, para os alunos e as alunas que precisam se deslocar num local, se de repente não tem um movimento, como é que fica esse trajeto, nessa escuridão? Então, fica aí uma sugestão para que seja feito um esclarecimento à população. A CPFL ela tem a responsabilidade ainda da poda de árvore, principalmente próximo da fiação. Queria falar também um pouquinho, a semana passada, a nossa sessão já famosa, né, a sessão extraordinária, que foi bem longa. O que eu queria trazer aqui para reflexão, o meu voto foi totalmente tranquilo, não é? Eu ouvi todas as partes, ouvi a defesa do advogado, mas não fui convencido, não é? Ouvi as oitivas também. E aí eu acredito que a gente precisa de uma reflexão. Uma reflexão do senhor prefeito, dos senhores secretários, dos diretores, dos cargos de confiança, mas também uma reflexão de todo funcionário público e do próprio vinhedense, não é? A partir do momento que a gente busca uma alternativa para aquilo que vem tendo resultado negativo, a gente tem uma alternativa de mudar. Já falei várias vezes, volto a repetir, não me canso de usar a teoria, não é? Para quem gosta de administração, o nobre professor mestre que é Avenato, ele sempre diz, se a gente continuar fazendo as coisas da mesma maneira, os resultados vão ser iguais. E por que eu trouxe ainda um pedacinho da questão da última sessão? Porque eu vi em alguns momentos, algumas pessoas buscando ali o vencedor, o perdedor. Para a cidade, ela não pode viver a custas de uma vitória ou derrota de um grupo político. Não me preocupo aqui de ter votado e não ter alcançado aquilo que eu acreditava o resultado principal. Mas também não consigo entender que a prefeitura ache normal, ou algumas pessoas da prefeitura achem normal,
o resultado negativo. Então, a minha sugestão é muito clara. Se tivesse já em 2014, 2015, trabalhado com metas e resultados, talvez a gente não tivesse passado por essa situação. Porque a resposta, o advogado de defesa, ele foi muito claro quando ele usou esse argumento, dizendo que a prefeitura, infelizmente, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo puniu a prefeitura porque não identificou bem aonde estava ali, por exemplo, a questão da folha de pagamento, que não incluía merendeiras, não incluía nutricionista. Mas me preocupa se a prefeitura não fizer uma meia-culpa, entender que, na lei de responsabilidade fiscal, com 48%, 48, algumas casas decimais, 48% ele já indica para a prefeitura. Precisa mudar o ritmo de contratação. 53% tem uma outra alternativa e o Tribunal de Contas, de novo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, indica para a Prefeitura. Olha, vocês estão no caminho incorreto. Então, me preocupa essa busca incessante da defesa daquilo que não te traz resultado e deixa de fazer o principal. Minha sugestão é muito clara. Se tivesse, por exemplo, uma meta e um objetivo, um resultado, fala assim, olha, eu, como prefeito, não vou deixar subir a dívida pública. Eu, como prefeito, não vou deixar faltar remédio. Eu, como prefeito, não vou contratar acima de 54% na folha de pagamento. Porque daí isso nos torna mais ágeis no resultado. Porque é muito tempo, não é? De 2015 para 2018, 3 anos. O que será que tem na caixa preta aí de 2016, de 2017, 2018? Vai esperar o Tribunal de Contas trazer o resultado? Então, a minha sugestão é mais prática, que a própria Prefeitura, o Poder Executivo, ele faça constantemente essa reavaliação. E eu sou testemunha, eu sou um cara muito justo, ou tento ser o mais justo possível, não é? Nem sempre a gente consegue ver todos os lados. Eu vejo uma movimentação, não é, da Prefeitura, mas me preocupa quando uma questão tão importante quanto 12 itens no Tribunal de Contas, e aí algumas pessoas dizendo, ah, não, bem feito para vocês, perderam. Eu não perdi nada. Perdi talvez a minha noite, mas como eu durmo muito pouco, não alterou, mas será que a prefeitura ela não pode enxergar de uma maneira diferente o que a cidade vem perdendo? Está tudo tranquilo na cidade? Não tem nenhum tipo de gasto excessivo? Todos os cargos de confiança que foram colocados têm atuado como deveriam para trazer um benefício para a prefeitura? Para a gente refletir, não é? Para a gente pensar onde que a gente quer chegar. E aí, para dar seguimento naquilo que eu venho falando, há 2 semanas ou 3 semanas, eu falei da importância, por isso que eu falei para o senhor Amauri, a importância de cuidar da nossa juventude. E aí não me faltou um pouquinho do tempo, faço questão de completar hoje. Então, o que eu tinha pesquisado, existem alguns projetos que Vinhedo até participa de alguns deles, mas eu destaquei alguns para que a gente possa pensar um 2019 diferente. Vou falar específico, eu vou aproveitar que o secretário de esporte sempre presente, né, Val? Sempre mostrando dando a cara para bater, né? Seja para receber elogio ou não. Então, vou separar os de esporte, aproveitando a sua presença. Vou encaminhar também para a secretaria. Mas, nesse ano, eu fui procurado, e na verdade, todos os vereadores nós participamos, com algumas pessoas, alguns esportistas, especialmente do taekwondo, do karatê, algumas pessoas da natação, e eles pediram ajuda. Não é? Foi bem na transição, o Val estava tomando posse ali da Secretaria de Esporte, né, trazendo alguns desafios. E o que eles pediram? Pediram, por exemplo, uma bolsa atleta. E na minha pesquisa, talvez vocês já tenham buscado essa informação, o próprio Ministério do Esporte, ele traz o programa Bolsa Atleta, abre aspas, tem como objetivo garantir apoio financeiro aos atletas com mais de 12 anos que não contam com o patrocínio da iniciativa privada. Então já existe um projeto pronto aqui, né? O principal benefício, dividido em 4 categorias. Tem o Bolsa Atleta Estudantil, o Internacional, o Nacional e o Olímpico Paralímpico, que é um pagamento feito mensalmente durante um ano e o atleta poderá prorrogar a bolsa, desde que atenda os pré-requisitos. Então, eu vou distribuir, principalmente às pessoas que nos contataram, faço questão de entregar, vou entregar em mãos para você, Val, não é? Para que a gente, de repente, busque uma alternativa, eu fazer algo mais. Não é? Se a gente achar que está tudo normal, a gente fica acomodado. Fui pesquisar mais alguns, quando se fala de juventude, tem um que me encantou,
até porque eu conheço um outro projeto chamado Projeto Formare. O Projeto Formare, ele é uma parceria com, se não me falha a memória, o Senai, né? E ele traz para dentro das indústrias alguns tipos de pedagogia. O que o Projeto Escola de Fábrica ele traz? Possibilita a inclusão de jovens de 16 a 24 anos no mercado de trabalho por meio de cursos de iniciação profissional oferecidos no próprio ambiente de trabalho da empresa. Então, qual que é o grande diferencial? Não é? Eu tenho me preocupado porque se a gente não fazer ou não começar a fazer algo logo, a gente vai passar aí 4, 5 anos e a gente vai pensar, puxa vida, não fiz nada e de novo os empregos bons da cidade de repente não estão com os nossos jovens. Esse tipo de projeto, o Escola de Fábrica, ele faz uma parceria com a indústria cede ali uma pequena sala, uma sala de aula, e esses jovens, eles têm a oportunidade de aprender o ensino, o antigo colegial, não é? Desenvolver toda a questão pedagógica junto com o aprendizado na indústria. Na outra empresa que eu trabalhava, nós tínhamos os formares, que assim eram chamados, né, eram jovens que aprendiam uma profissão de técnico em mecânica. Então, é uma sugestão mais do que importante, é pensar uma ação prática para a cidade. Eu separei mais um também. Então, todos esses aqui, eu vou entregar, vou estudar, vou ver com o jurídico se é possível a gente pensar algum projeto para que a cidade se comprometa. É uma ação de responsabilidade social, é uma ação de responsabilidade pública, trazer alguma coisa diferente para os nossos jovens. Tem um outro jovem também, um outro programa chamado Juventude e Meio Ambiente. O programa Juventude e Meio Ambiente é coordenado pelos Ministérios da Educação e do Meio Ambiente. Busca incentivar o debate sobre o tema entre os jovens. Com foco em políticas públicas ambientais, o programa visa ampliar a formação de lideranças ambientalistas e fortalecer os coletivos jovens de meio ambiente nos estados, etc, etc. Então a gente precisa dar um salto, porque eu tenho falado muito isso na escola, né, quando a gente vai dar aula para os jovens. A maioria quando a gente faz uma pesquisa, reclamação dos pais, tempo do jovem no celular. Reclamação dos professores, tempo no jovem no celular. O que os jovens mais gostam de dizer na pesquisa? Que eles amam ficar no celular. Então a gente tem um desafio aí, né? Para a gente vencer. Só tem uma saída. Ou nós nos tornamos, de repente, smart teachers, ou nós nos tornamos smart pais, ou nós nos tornamos smarts vereadores, ou nós nos tornamos smarts prefeitos, ou a gente vai ficar na mesmice, lamentando aquilo que não foi bem feito, arrumando desculpa para não assumir os erros e perder uma grande oportunidade. Qual é a oportunidade que eu enxergo? Trazer para a nossa cidade oportunidade para os nossos jovens. E jovens aí, eles estão dizendo dos 12 anos para frente, não é? É uma transição entre a escola pública municipal, também tem a parceria, óbvio, da Secretaria da Educação, mas não adianta jogar a responsabilidade também só no governo do estado, dizendo que o ensino médio é responsabilidade dele. Então, fica aqui a minha contribuição, para terminar a minha fala, só dizer, aspas aqui, esta nova forma de considerar a juventude tem como marco importante a criação do grupo interministerial. Qual o objetivo? Um resultado imediato do trabalho é a definição de uma política nacional de juventude. Então, eu creio que está mais do que na hora da gente ter uma política municipal da juventude. Só assim a gente vai, de fato, com ações concretas, trazer um benefício para a nossa cidade. Porque não tem coisa mais triste que você olhar uma pesquisa e aí conversar com os jovens da pesquisa, que aquele jovem que não tem oportunidade de emprego, ele não tem oportunidade também de estudo. E aí, o final da história, a gente vai ficar lamentando, achando que está sempre longe da gente a responsabilidade. Então, fica aí o meu desejo para essa semana aí. Uma boa noite a todos.